pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, pessoal, vou mostrar para vocês o meu substrato. Vou dar umas dicas sobre o substrato. Tem muita gente com dúvida ainda sobre o substrato. Muitas pessoas, né, comentam que não está acertando com o substrato ainda. A Cecília colocou aqui para mim, né, Cecília, que ainda não acertou com o substrato. Eu vou tentar passar para você hoje dicas que você pode estar montando o seu substrato aí de uma forma simples, ou se você quiser uma forma, um substrato ainda mais caro, você vai ficar a sua escolha, mas eu vou passar essas dicas para que você possa ter um substrato perfeito, né? Que o ideal, não existe aquele substrato que funcione, só aquele, mas existe sim o substrato ideal, que é o tipo de substrato que você vai estar montando para que você tenha um resultado ótimo e um resultado excelente, mesmo em épocas de chuvas com as suculentas, né? E estou mostrando aqui a minha orelha de elefante, porque ela, pessoal, já tinha feito a mudança dela para aqui há mais tempo. Ela está plantada ainda num pote improvisado, né? Eu pensei que ela ia desenvolver muito bem, que ela ia ficar muito grande. E eu tinha plantado ela num vaso muito grande e ela deu fungo. Eu tive que tirar a folha dela. Ela está dando umas mudinhas aqui. Ela já não tem fungo mais, já foi combatido, né? Ela tá com manchinhas, mas já combati. E agora ela tá dando essa puxadinha aqui, ó, crescendo como se fosse estiolamento, tá vendo? Eu observo assim, ó, como que ela já cresceu nesses últimos dias. Mas o que está acontecendo? Ela vai dar haste floral em breve, né? Com certeza vai vir haste floral. Ela ainda não tem sinal dela. Aqui por cima não. Ela tá crescendo. Mas por ela já ter dado uma puxadinha a mais aqui na parte superior, né, da roseta, eu já sei que em breve ela vai florir. E quando ela florir, ela vai morrer, né? A gente sabe que as calanchoes, elas quando florescem, a floração é central e por ela emitir essa haste central, ela vai morrer, né? E essa calanchoe aqui, que é a calanchoe Vivem não, Luciai, eu sempre faço essa confusão e acabo confundindo vocês. A orelha de elefante é a Kalanchoe luciai. Então, por ela ter essa característica, né? Quando ela floresce, ela vai morrer. E eu já tenho várias mudinhas dela, mas eu tô deixando essas aqui crescerem também. Aí depois eu vou retirar mais folhas para mudinha crescer mais rápido, desenvolver, porque quando ela emitir a haste floral, ela já vai estar com as mudinhas maiores, né? Até quando ela começar a secar para morrer, já dá tempo de tirar mais mudas. Esse ano não fui muito feliz com as minhas mudas de Kalanchoe luciai, né? Tradicionalmente a orelha de elefante. Tive probleminhas com todas elas. Eu tenho mudinhas dela ali, mas também não tão bonitas não. Mas eu tô tentando, né, aplicar sulfato de cobre como prevenção mesmo, para ver se eu salvo elas também. Se eu não conseguir salvar, vou ter que comprar outras mudas que vão vir bem saudáveis para eu poder continuar com esse gênero aqui, né, pessoal? A gente tem que fazer isso, né? Gênero não, a espécie, né? Porque gênero Kalanchoe eu tenho várias e muito bonitas. Essa espécie aqui, Kalanchoe luciai, é que eu tô tendo problema com ela. A Vivian tá linda, maravilhosa, tá toda saudável. Tem uma ali no vaso que tá linda, bem grande, e essa aqui dá mais probleminha. Mas o vídeo de hoje não é sobre Kalanchoe, nem, né, não é sobre elas, é só apenas que eu quero mostrar para vocês que tá vindo haste floral em breve aqui, mas de acordo com o passar dos dias que ela for emitindo, eu vou mostrar para vocês, né? Se não for também, se for um crescimento, se ela me enganou aqui porque ela cresceu rápido demais, eu também vou estar mostrando para vocês. Aí sim eu vou ter que fazer uma decapitação, porque se ela estiver crescendo para desenvolvimento ainda, vale a pena eu cortar e fazer uma decapitação e ter uma roseta enorme, linda, né? Mas se ela tiver já prestes a florir, não adianta eu fazer mais nada com ela, só observar mesmo e tirar mudas.
Então, Cecília, vamos lá no substrato, como eu tinha prometido para você, eu vou estar fazendo agora, eu vou estar, na verdade, eu vou estar mostrando, mas eu não vou estar montando porque eu já estou com ele pronto, né? Aproveitando aqui, eu vou plantar, né, o meu sininho, o meu cacto sininho, que a gente chama de cacto sininho, e tem muito tempo que ele está num pote 11, está cheio de raízes, tá muito perfeitinho as raízes dele. E ele precisa de um vaso, né, para ser plantado, para desenvolver bem. Tá muito rústico e precisando mesmo de um vaso. E aqui eu já preparei. Aqui tá o substrato numa pazinha que eu vou usar. Esse vaso, coloquei num vaso bem grande. Não é um vaso muito pequeno, vai dar para ele crescer bem, desenvolver bem. Já até retirei aqui uma cavidade do substrato para adiantar o vídeo, para o vídeo não demorar muito, né? E preparei e deixei aqui o substrato que eu vou dar dicas para vocês, então, e principalmente para você, né, Cecília, que me falou que está com muita dúvida para acertar o substrato. O substrato, a base dele, Cecília, o que que você precisa ter? Terra vegetal. Eu sempre vou numa terra vegetal boa. Aí eu vou carvão triturado, o carvão é essencial no substrato. Eu acredito que não pode fazer substrato sem carvão. Eu acho que o carvão, ele é o segundo ingrediente, digamos assim, que tem que estar no seu substrato, porque a função dele ele tem várias funções, né? Uma das funções, primeira que a gente pensa, é a drenagem, pelo fato da gente colocar esses pedacinhos bem grandes, não tem como a terra compactar, ela jamais vai compactar. Então, você vai estar misturando esse carvão no seu substrato. O segundo pode ser pedrinhas bem grandes ou areia bem grossa. Aqui eu tirei um pouquinho das minhas ali para mostrar para vocês. Eu coloco pedrinhas, areia que eu falo, desse tamanho. Então, não chega a ser areia, é o que tira da areia. Então, você passa, quando o pedreiro passa a areia na peneira, o que retira da peneira é o que eu ponho no meu substrato, né? Então, eu não coloco aquela areia fina e nem grossa, eu coloco pedrinhas mesmo. Então, a gente fala areia grossa, porque é maneira de falar, mas não é areia grossa, e sim o que retira da areia. E eu misturo no meu substrato assim, ó. Eu coloco mesmo essas pedrinhas, às vezes essas grandes eu até deixo assim, ó, mas eu vou retirar que elas estão bonitinhas, eu posso colocar para acabamento de vaso, que elas são bem redondinhas, né? Mas o que eu faço é isso, ó, basicamente, aqui nesse substrato eu coloco torta de mamona, farinha de osso. Eu gosto demais de estar colocando torta de mamona, farinha de osso. Às vezes eu coloco um 10-10-10 misturado também. Vale, eu sempre falo, pessoal, que o meu substrato, a base são esses 3 ingredientes aqui que eu tô falando. Mas dessas últimas vezes eu tenho acrescentado aqui também casca de arroz. A casca de arroz é muito boa, mas a casca de arroz a gente precisa tomar muito cuidado, não exagerar na quantidade. Então se eu coloco 2 medidas de terra, eu coloco 1 a 2 de carvão. Eu costumo colocar a mesma medida de terra, a mesma medida de carvão. E a casca de arroz eu coloco menos de 1 medida, que seria, entendeu? Então eu coloco menos, mas eu coloco a casca de arroz também. Dependendo da suculenta, eu coloco 2 de terra, 1 de carvão ou 2 de carvão, que chega a terra, igual eu falei, metade de terra e metade de carvão, e 1 dessas medidas de casca de arroz, que vai muito bem. Não pode exagerar, porque como eu já falei nos últimos vídeos, ela tem essas, é como se fossem uns pequenos recipientes na casca, que ajuda também a segurar a água. Eu, por medida de cautela mesmo, para não exagerar e meu substrato não segurar água por muito tempo, eu prefiro evitar tá acrescentando muita casca de arroz, né? Mas ela também traz benefícios. O carvão, eu não terminei de falar, o carvão, pessoal, além dele dar essa drenagem boa, ele ajudar na drenagem para a água não parar, ele também retém
o adubo que você colocar no seu substrato, ele retém como se fosse uma esponja. E ali ele vai eliminando de acordo com as regras que você faz. Outra coisa, ele é antifúngico. Então, ali dentro do seu substrato, ele evita de dar fungo. E a gente sabe que o fungo nas raízes é que faz com que as raízes apodrecem e as nossas plantas começam a morrer, né? Então, ele ajuda demais. O carvão é essencial. Hoje em dia, eu sempre falo, para toda vez que for fazer um substrato, pensa no carvão. Você vai comprar sua terra? Compra sua terra, mas compra também o carvão. Hoje em dia a gente encontra ele triturado. Se você não encontrar triturado, você tritura na sua casa. Tem várias formas de fazer isso, né? Você pode colocar ele numa bacia com água, num balde com água, para ele poder não dar poeira. Ele vai dar aquela umidade nele, você pode bater com uma coisa pesada e amassar o carvão, fazer esse carvão ficar miudinho, né, para você estar acrescentando aí no seu substrato. Eu falo que não pode ser grande demais, mas também não pode ser moído. Eles falam que o carvão não pode virar cinzas, não. Você não vai colocar a cinza do carvão, você vai colocar pedaços, porque o que você quer do carvão é que ele faça uma drenagem. Se você coloca um pó aqui, ele não vai ter a função de drenar. Ele vai ser apenas fungicida, né, no caso. Mas então, você fazendo dessa forma, vai funcionar muito bem. Aí, você fala assim, mas eu posso comprar coisas melhores, eu posso acrescentar meu carvão. Beleza, você pode colocar perlita. Você pode colocar perlita também com cuidado, você coloca uma medida boa de perlita. Tem no mercado vermiculita, só que ela funciona como uma esponjinha também, ela segura a água, então coloca pouca quantidade dela. Você pode estar acrescentando perlita, vermiculita, as pedrinhas, o carvão e fazer aquele substrato completo com casca de arroz. Tudo você pensando que aqueles que drenam mais, você coloca em maior quantidade. Aqueles que são para manter umidade, você coloca menos. No caso da vermiculita, coloca pouquinho. Se você tem medo, não usa nada dela. Para acrescentar no meu substrato, eu não compro. Mas o substrato que eu estou comprando agora, que eu estou usando o terral plantio, ele já tem ela no meio. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou acrescentando no terral plantio o meu carvão. Então, um saco de terral plantio tem 25 litros, né? Eu pego esse 25 litros de substrato e misturo nele quase que a metade de carvão triturado. Acrescento pedrinha, tem vezes que eu não acrescento pedrinha, mas tem vezes que eu acrescento, mas o carvão é indispensável. Então, eu coloco o carvão, aquelas vermiculita que tem ali em quantidade maior, ela vai distribuir. Então, eu vou fazer vários vasos, eu não vou ter acúmulo de produto ali para reter água, né? Então, eu vou ter um bom substrato. E agora, nós estamos numa época boa para isso, né? Eu vou começar a fazer meu plantio aqui, meu replante, para poder não demorar muito, né, pessoal? Como vocês já sabem, daqui a pouco eu tô indo para o trabalho. Eu faço o vídeo para vocês antes de sair. Então, eu vou colocar um pouquinho mais aqui no fundo. Esse substrato, tá vendo que esse daqui tava um pouquinho mais escuro? Que eu tô reaproveitando. É um substrato que tava com outra planta e eu reaproveitei. E agora, ele tá muito bom. A planta que tava aqui tava super saudável, eu retirei e tô plantando novamente um outro aqui, né? Só que esse tem uma camada ainda maior de pedras, né? Tô colocando aqui. Tem a drenagem no fundo. Eu sempre faço a drenagem, viu, pessoal? Drenagem com isopor. Às vezes eu não mostro, porque é tão assim, a gente já fala tanto sobre isso, né? A camada de drenagem é essencial. Pega o seu vaso, faz aquela camada de isopor. Se você não tem isopor, você tem pedrinha, tem brita na sua casa, coloque, né? Faz com que essa camada de baixo fique bem assim, levinha, para que o substrato vai e a água desce sobre ele, né? Passa sobre o substrato rapidinho. E não deixa nenhum acúmulo de água. Aqui eu balanço ele assim, ó, porque tá com todas as raízes e ele tá com torrão, né, pessoal? Então, ele tá bem levinho. É um substrato mais leve quando você faz assim com menos areia, né? Quando a gente usa areia, a areia pesa muito o substrato, apesar dela ajudar na drenagem também, mas a areia não é tão boa quanto as pedrinhas. Eu optei pelas pedrinhas e tem dado super certo. E agora é o que eu indico, pessoal, pedrinha sempre.
Aí agora, com certeza, soltou uma aqui, ó. Vou colocar aqui no cantinho. Com certeza, esse cacto agora vai desenvolver muito melhor. Quando ele perceber aqui, né, que ele tá com substrato novo, que as raízes encostar, sentir esse novo substrato, elas vão desenvolver muito melhor. Ele vai crescer muito mais, né, do que ele estava crescendo. Ele estava meio que estagnado. Ele passou esse inverno inteiro bem estagnado. Há pouco tempo eu percebi que está vindo esse broto e esse daqui são os mais novinhos que estão vindo nele. Esse cacto foi achado na rua, pessoal, judiadinho, jogado mesmo, onde as pessoas jogam poda, né, resto de poda, essas coisas. Eu achei ele lá. Então, eu trouxe e tô plantando ele. Eu já tinha plantado ele num pote menor, né? Eu plantei ele nesse pote aqui, ó, nesse pote agora. Eu vou dar uma nova plantinha para ele, já até coloquei o substrato aqui. Eu vou estar colocando uma mudinha de suculenta ali que eu ganhei. Eu vou estar colocando nele, né? Então, vai ficar agora assim. Eu espero, Cecília, que eu tenha tirado suas dúvidas sobre o seu substrato. O adubo, você pode colocar o adubo que você gosta, que você já tem o hábito de usar. Eu falo 10, 10, 10 sempre, porque quando as pessoas não têm conhecimento sobre adubo, o 10, 10, 10 é o suficiente, balanceado, não tem erro, você vai ter um excelente resultado com ele. É um adubo que vale muito a pena, né? Como eu já falei aqui, eu tô testando um outro adubo que vou trazer para vocês verem aqui nos meus vídeos e vou começar a usar ele. Ele não tem nitrogênio. Pelo fato dele não ter nitrogênio, ele já ajuda muito, porque as suculentas não são plantas que gostam de nitrogênio, né, pessoal? Isso vai ser tema para outro vídeo. Quando eu for mostrar o adubo, eu vou explicar tudo direitinho para vocês e vou explicar por que eu vou estar começando o uso desse adubo aqui no meu cultivo com elas, e eu tenho certeza que vai ser um excelente resultado. E na floricultura eu já tenho uma base boa sobre esse adubo, e aqui no meu cultivo ainda não trouxe, né? Aqui no meu canal ele ainda não faz parte, mas em breve ele vai fazer parte. Eu tenho certeza que muitos de vocês aí também vão aderir a ele, porque ele é muito bom. E espero que você tenha gostado, que você também, Cecília, acerte, né, no seu substrato aí, que você também tenha suas plantas lindas e saudáveis, que você sempre comente aqui comigo que deu certo e que você tá com plantas maravilhosas. O que eu quero, pessoal, é isso. Excelente resultado para vocês aí. Quem tem dúvida, quem está apanhando muito ainda para poder acertar com as suculentas, eu quero ver vocês com excelentes resultados. E eu vou ter, se Deus quiser, né? Espero que todos vocês aí vão me dizer isso, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.